O extraordinário não mora nas reviravoltas. Ele se esconde em detalhes que a pressa não vê. Uma conversa esquecida, um olhar na fila do mercado, um silêncio depois de uma pergunta difícil. Tudo isso pode virar história, se a gente souber olhar. O extraordinário. É muito interessante falar de algo extraordinário. Eu lembro que alguns anos atrás eu viajei para fora do país e eu fui morar fora. E eu estava num processo de amadurecimento da minha escrita. E, e o que eu fiz foi muito tentar enxergar em construir pequenas histórias ordinárias, pequenas histórias simples. Mas é isso que é o ponto interessante de tudo isso, porque as histórias simples, elas realmente são extraordinárias, né? O ordinário se transforma em extraordinário quando a gente passa a dar atenção para isso. Quando a gente investe tempo em enxergar na simplicidade das coisas algo de maior relevância. Então, e a gente faz isso o tempo todo, se a gente for parar para pensar. A gente curte muito mais uma coisa quando a gente realmente dá foco àquilo. Então, se a gente vai na praia, a gente vai descansar e a gente tá pesado, a gente tá cansado, a gente simplesmente relaxa, aproveita. Mas estando lá, às vezes a gente consegue reparar numa cena, reparar em alguma coisa que faz o dia ficar um pouco mais especial, que faz notar uma simplicidade ou ter aquele sentimento de gratidão, ou de felicidade. Então são esses pequenos momentos que a gente dá um respiro e entende que aquele momento estou vivendo e é especial, é exatamente isso. É o extraordinário acontecendo na nossa vida de uma forma direta. É quando a gente percebe que aquele momento é muito mais do que simplesmente um momento comum. É um momento de contemplação, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento de felicidade, é um momento que ele vai além do que é simplesmente viver o cotidiano, né? É algo que realmente significa. E fazer essa transformação dentro da escrita é um processo que demanda entendimento, né? E eu acho que dentro desse processo de amadurecimento, desde lá para hoje, eu vim muito aperfeiçoando isso no quesito de encontrar nessa provocação a reflexão para algo que a gente não toma como extraordinário, né? Então, de algo comum que a gente faz, provocar um pensamento, um diálogo sobre aquilo e falar sobre isso para que a gente dê atenção àquilo e comece a enxergar aquilo como não algo comum mais, mas sim como algo especial e de uma forma completamente diferente. Todos os materiais que eu inicio, todas as histórias que eu inicio, independente, livro, roteiro, o que quer que seja, é, elas surgem de uma dessa observação do cotidiano e, e do que poderia se tornar uma história. São perguntas, é o famoso e se, né? E se acontecesse isso? E se tal situação, né, ocorresse diante dos meus olhos? O que poderia desenrolar a partir daí? Eu acho que é dessa provocação que as histórias começam a surgir. É dessa brincadeira de se perguntar o que poderia vir diante das situações comuns que acontecem. Uma coisa que muito acontece comigo, ou acontecia mais, hoje eu acho que nem tanto, é ter o famoso déjà vu, né? Que é quando você tem aquela sensação de que você já viveu aquela realidade e você
fica ali meio que perdido. Comigo já aconteceu inúmeras vezes no sentido de eu ter um déjà vu e imaginar, se eu olhar para tal lado, tal coisa vai acontecer. E no fim acaba não acontecendo, aquele déjà vu acaba se quebrando. É um pouco disso, esse processo de escrita. É pensar que o processo de escrita, na verdade, é um déjà vu em que você não tem controle, você não tem visibilidade do que poderia acontecer, mas é uma brincadeira com outros universos que podem surgir por meio de situações cotidianas. Então, qualquer coisa pode ser uma história, o início de uma história, né? Não qualquer coisa pode efetivamente se transformar em uma história, a menos que você realmente dedique tempo, dedique compreender as nuances que aquela primeira cena pode se transformar. E o cotidiano não é, uma coisa pequena, ela vai se transformar numa história elaborada, numa coisa grande. Às vezes não, às vezes uma cena ela é parte de algo que vai se transformar. Então, tudo isso pode ser arquitetado de diversas maneiras, né? Ou pode se tornar alguma coisa complexa, a ponto de se criar uma narrativa, de se criar uma franquia, de se criar uma história mais longa, ou pode ser simplesmente uma passagem dentro de uma história de um outro personagem. O que também já aconteceu, né? De ter momentos cotidianos que se transformaram em histórias, mas teve momentos cotidianos que se juntaram a outras anotações e se transformaram em algo muito maior, muito mais elaborado, né? E estruturado. Dentro desse processo é muito interessante porque se a gente for buscar o extraordinário como inspiração, a gente morre na praia, basicamente é isso. Porque talvez seja esse o grande ponto que muita gente conflita. E aqui também trazendo para uma certa reflexão, porque quando a gente está nas redes sociais ou quando a gente está na vida, a gente muito se compara às outras pessoas. A gente tenta sempre buscar aquilo que é extraordinário, né? Nossa, a pessoa fez isso, a pessoa é aquilo, a pessoa se veste assim, a pessoa se comporta dessa forma, eu quero isso, você almeja coisas o tempo todo. E isso é um tipo de visão extraordinária, né? Eu preciso ser rico, eu preciso ser milionário, eu preciso morar ou comprar uma casa que tem que ser isso, aquilo. Obviamente que isso também está atrelado a objetivos, mas às vezes a gente coloca um peso de extraordinário porque isso não faz parte da nossa vida, né? Ou do nosso cotidiano. E a gente acaba dando muita atenção a isso. E não necessariamente é isso que faz uma boa história. Quando você olha realmente a personagens complexos ou personagens bem trabalhados, eles podem ter uma vida extraordinária, mas o que faz o fio condutor com qualquer pessoa é exatamente o comportamento ordinário, o comportamento comum. Então, para mim, é por meio do comum que a provocação vem, é por meio do comum que a conexão surge, e o extraordinário é que nem a gente também já falou em outros vídeos, é como se fosse o superpoder, é como se fosse o plano de fundo apenas do que está acontecendo. É como se fosse uma característica apenas. E isso porque o comum é o que dá a continuidade da história. Porque o comum é você ter problema, o comum é você se desafiar, o comum é você ter um objetivo e correr atrás dele, você se relacionar com as pessoas, é você se comportar, né, de uma maneira questionando, dialogando com o mundo. Esse é o comum, né? E dentro da história, dentro da narrativa, esse comum precisa existir. Ninguém vai gostar de uma história em que tudo é extraordinário. Ninguém vai se conectar com algo que não é próximo de compreensão. Por isso que se você for assistir, sei lá, assistir, ler, ou ter uma história em que é ficção científica, que se passa numa outra galáxia, você fala, poxa, como é que eu vou me identificar com isso?
não é por meio do extraordinário, é sempre por meio daquilo que a gente se relaciona, do comportamento humano, do que é comum, do que é ordinário. Transformar o comum em extraordinário não é um truque. É uma escolha de olhar com mais profundidade, de dar importância ao que parece banal. Porque no fim, são as pequenas coisas que realmente contam uma boa história. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário, curte, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Até breve!